Então, agora a gente vai falar sobre hiato e ditongo. Mas nós já vimos esse assunto, lembra? Nós já vimos esse assunto, mas o teu livro ele te propõe fazer uma relembrança aí, uma retomada desse assunto, porque provavelmente lá na frente você vai precisar de novo, tá? Então, o que é esse assunto? Quando nós juntamos duas ou mais vogais em uma palavra, nós vamos ter o que chamamos de encontro vocálico. E esses encontros vocálicos, meus amores, são divididos em 3 tipos. Quais são? Hiato, ditongo e tritongo. Aqui a gente vai lembrar agora, nesse momento, somente hiato e ditongo. E quando é o hiato? Quando duas vogais estão juntas na mesma palavra, mas em sílabas diferentes. Olha aí, que eu coloquei para vocês. Eu tenho A e o U, mas no momento da minha separação silábica, o meu U, que é a minha palavrinha, minha vogal mais forte, fica sozinho. Então, se ele fica só, ele vai ser hiato. Então, eu tenho aí como exemplo, saúde, né? Que fica saúde, Paraíba, soar. Então, eu tenho uma sílaba mais forte, mas ela fica só. Por esse motivo, eu digo que é o quê? Um hiato, tá bom? Quando essas duas palavrinhas ficam juntas, aí sim eu tenho o que eu posso chamar de ditongo. Olha só o exemplo de sábia, né? E o outro exemplo, sabiá, certo? Então, ó, sábia, eu tenho o meu acento no meu primeiro A. E já no segundo exemplo, sabiá é meu último A. Então, ó, o sábia é o encontro vocálico e é um ditongo, porque as duas vogais estão na mesma sílaba. E o sabiá não pode ser um ditongo. Por quê? Porque ele fica em sílabas separadas. Esse A aí que tem essa acentuação tônica, ele fica sozinho. Então, ele vai ser um hiato. Facinho, né? Vamos lá. Aqui nós temos o assunto, o uso de algumas expressões de encontro a, onde e aonde. Por que é importante a gente saber essa diferenciação? Agora nós vamos falar de encontro a para que você possa entender quando nós utilizamos essa expressão, seja ela falada, seja ela escrita, né? Por exemplo, a partir de agora você vai saber identificar e vai poder ajudar até de repente o papai ou a mamãe. Ah, sim. Sabe, mãe, o que significa de encontro a, né? Dá esse toquezinho aí para os nossos maravilhosos. Então, olha só. De encontro a tem o significado de contra, de choque, né? Então, ele tem a ver com a questão da oposição, tá bom? Olha só. Quando eu falar essa expressão de encontro a, eu estou falando de uma oposição. A pessoa vai o quê? Diretamente o oposto da ideia. Então, olha só. Esse exemplo, esta questão está indo de encontro aos interesses da empresa. Olha só. Então, quando ele fala aí que esta questão está indo de encontro aos interesses da empresa, então ele quer dizer o quê? Que está indo contra o quê? Os interesses da empresa. Então, de encontro ao, está falando contra esse interesse. Tudo bem? Tranquilo? Ó, a decisão tomada foi de encontro às reivindicações do sindicato. Então, olha só, essa decisão foi o quê? Oposta às reivindicações do sindicato. Olha a outra. O jovem dirigiu bêbado e foi de encontro à árvore. O que significa? O jovem dirigiu bêbado e chocou-se com a árvore. Então, essa expressão aí vai sempre significar de contra ou a oposição. Tudo bem? Então, vamos descobrir agora o onde e aonde. Essa diferença aí de assunto e expressão. Bom, aqui nessa imagem nós temos a diferença entre ao encontro de e de encontro a.
No tema, no assunto aqui da nossa aula, vocês não vão ver o ao encontro. Porém, como já está aqui, a tia vai especificar para vocês, para quando vocês já ouvirem essa expressão, já saber como isso aí se apresenta, tá? Quando é que eu falo ao encontro de? Ao encontro de é em direção, é a favor de. A ideia de encontro, que é algo oposto, aqui não. É algo favorável. Então, por exemplo, para entender melhor, bora ver aqui esse exemplo. Suas ideias vão ao encontro das minhas. Então, nós temos ideias o quê? Parecidas. Ideias semelhantes. Nós concordamos. O rapaz foi ao encontro da noiva. Então, ele foi ao encontro dela, algo positivo. Ele foi encontrá-la, eles foram se encontrar, tá? O carro foi de encontro à mureta, ou seja, uma ideia de oposição, né? Ou seja, numa situação aí de acidente até. As medidas do governo vão de encontro aos conceitos do povo, ou seja, vai de o quê? De lado oposto, vai numa ideia contrária. Não é algo que é harmônico. Tudo bem, meus amores? De forma objetiva, aqui você precisa entender em que contexto você usa aonde e em que contexto você usa aonde. Parece bem parecido aí, mas as expressões elas precisam ser colocadas de forma adequada no contexto da sua fala e da sua escrita, tá bom? Então, olha só. Onde, meu amor, é usado para referir a um lugar fixo, certo? E aonde vai ser para fazer referência a um lugar de movimento, ou seja, algo que dê ideia de movimentação, vai referir uma ideia de proximidade ou movimentação. Então, onde, lugar fixo, aonde, local de movimento. Vamos ver mais esclarecidinho no nosso exemplo do próximo slide. Vamos lá. Então, nós temos aí quando usar o onde e quando usar aonde. Então, tá aí, aonde indica a ideia de movimento, vai referir a verbos de movimento. Por exemplo, aonde você vai, né? É como se a pessoa estivesse perguntando em que local você vai, em qual desses lugares você vai. Não sei onde ir, não sei em que lugar ir, a qual local eu vou, tá? Então, quando acontecer assim, quando for referente à questão de movimentação, você utiliza a expressão aonde, tá? Onde normalmente vai referir-se a verbos que exprimem o estado ou permanência, ou seja, no local fixo. Onde você está? A pessoa está ligando para saber onde você está naquele momento. Então, discrimine os locais onde as tropas permanecem estacionadas. Então, os lugares fixos onde essas pessoas estão estacionadas. Tá certo? Então, não tem muito aí o que você ter dúvida sobre a questão do onde e aonde, se eu gravar que onde é um local que fixo e aonde é um local de movimentação, tá? Então, olha só. Faça os exercícios direitinho, tá especificado aí o número de páginas, os nossos assuntos que nós vimos hoje. Fizemos uma revisão sobre ato e ditongo. Falamos sobre o uso de algumas expressões de encontro a, onde, aonde. Tudo bem? Aí, essa parte aí, vamos lá. Completem direitinho, façam todos os exercícios para que a gente não tenha nenhum tipo aí de lacuna, de dúvida, tudo bem? E assim que possível, na nossa hora da nossa aula, você pode tirar suas dúvidas, pode colocar lá algo que você queira esclarecer, tudo bem, meu amor? Até a próxima aula, beijo grande! A sua aula continua no próximo vídeo.